Outra forma da gente tornar o exame mais consistente é realmente o aparato técnico que a gente usa, né? E aqui a gente não precisa ter nenhum receio de colocar que sim, na área farmacêutica se entende que há uma necessidade de um exame bastante criterioso e o legislador brasileiro entendeu que a Anvisa tem competência técnica para contribuir e verificar se os requisitos de patenteabilidade foram cumpridos, né? Então, a gente tem essa atribuição colocada para a Anvisa também. É uma finalidade institucional da Anvisa, desde 2001. Então, não dá para entender tanto questionamento numa coisa que já se tornou uma finalidade da agência, em cima de um entendimento tirado dessa casa, tirado de uma discussão profunda da importância de se fazer isso na área farmacêutica. Então, as alterações que visam deixar expressa a participação da Anvisa também são positivas, também devem ser aprovadas. Entendemos que hoje existe também um interesse em tirar a Anvisa dessa participação, e eu já explico por quê. Se a gente olhar os dados, né, realmente a Anvisa faz a diferença, a atuação da Anvisa é importante. Né, a gente tem os dados aqui de análise da anuência prévia da Anvisa. Cerca de 11% de pedidos que já tinham sido aprovados pelo INPI foram rejeitados pela Anvisa. São 200 pedidos, né? E como eu coloquei, cada pedido desse gera um impacto imenso no acesso à saúde. Então, realmente, o exame da Anvisa contribuiu muito para melhorar a qualidade das patentes que são concedidas no Brasil. Não é à toa que essa é uma medida extremamente aplaudida por especialistas, organismos internacionais, né? Então, esses questionamentos eles são realmente só vêm daqueles que não têm interesse numa análise tão rigorosa. Então, a gente tem essa contribuição da Anvisa que é importante ser reforçada nesse processo de discussão sobre a lei de patentes. Queria trazer também uma reflexão aqui de 100 oncologistas de vários países sobre preço de medicamento de câncer, né, que é uma discussão que está muito forte aqui no Brasil e em outros países também. Né, tem médicos que assinaram um manifesto colocando isso, né, que os preços de medicamentos de câncer são muitas vezes até imorais e que militar por preços mais baixos é urgente para salvar vidas. Então, partindo dessa reflexão de que muitas vezes o monopólio ele pode interferir no dever constitucional de muitos estados de garantir a proteção da saúde, existem mecanismos, sim, para terminar um monopólio. São mecanismos que estão previstos nas leis internacionais, nas leis nacionais, né? E existe uma polêmica de que esses mecanismos gerariam retaliações ou, enfim, são mecanismos que são classificados como polêmicos, mas é um discurso que, se a gente olhar os dados, a gente desenvolve uma outra perspectiva. Normalmente, quem mais ameaça retaliação quando algum país se propõe a usar a licença compulsória é os Estados Unidos. Por coincidência, é um país dos que mais usa a licença compulsória em benefício próprio, né? Então, temos situações em que o Brasil estava sendo acusado, denunciado, pressionado por tentar usar a licença compulsória e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estava usando essa mesma medida. Né? De 96 para cá, eles usaram mais de 100 vezes esse expediente. Né? Só perdem para o Canadá, que é o país que mais utilizou. Então, tem muito misticismo em torno da discussão sobre licença compulsória. Não deveria ser assim. A gente precisa entender que é uma medida legal e que faz sentido de acordo com as obrigações que cada país assume com a sua população e com as suas obrigações perante a saúde. Então, só que existem mecanismos, e no Brasil, né, foi utilizado e teve muito resultado, né? A gente teve uma redução brutal de preço para um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da AIDS, e após essa redução, uma ampliação do número de pessoas usando esse medicamento. Então, não tem como dizer que foi uma experiência ruim, né, do ponto de vista da economia que isso gerou para os cofres públicos e do benefício na qualidade de vida de milhares de brasileiros. Então, mas de fato tem medidas mais simplificadas do que a licença compulsória, como o uso público, né, que está proposto no PL 5402, que seria uma forma de licenciar uma patente para o setor público apenas. Então, discordo totalmente da fala da doutora Elizabeth aqui, no sentido de classificar o uso público como desapropriação. Né? É uma medida que prevê pagamento de royalties, não tem nenhuma desapropriação. É uma medida também que mantém a validade do monopólio no setor privado. É uma medida que apenas garante que para programas públicos de acesso a medicamentos, seja possível adquirir versões mais acessíveis, com preço mais baixo. Então, é uma medida, por exemplo, que poderia
contribuir muito nesse momento que a gente está na luta contra a AIDS e na luta contra a hepatite. Isso porque na AIDS a gente está com metas, né, de aumentar bastante o número de pessoas em tratamento, iniciar novos pacientes em grande escala, e tem medicamentos novos, como o dolutegravir, que seriam fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, por serem mais potentes, por terem menos efeitos colaterais. É um medicamento que a incorporação dele no Brasil está dificultada por causa do preço, né? Então seria um medicamento que, se a gente fizesse uso dessa medida do uso público, a gente poderia, por exemplo, oferecer esse medicamento para as pessoas que estão começando agora o tratamento de AIDS. No caso da hepatite C, a gente também poderia ampliar muito o acesso à cura da doença, né? Para quem não sabe, a gente tem novos medicamentos aí de hepatite que aumentam muito a chance de cura. E no Brasil a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas infectadas, muito poucas em tratamento, e muito poucas vão ter acesso a essa nova possibilidade que os novos medicamentos trazem, né? Apenas 30 mil esse ano, mas chegando a 60 mil ano que vem, que não corresponde nem a uma parte dos que estão previstos aí de estar em fase crônica da doença. Então, o que a gente tem hoje é assim, na hepatite C, tem medicamentos novos entrando, só que só uma pequena fração recebe. Para os outros, o discurso é: você aguarda, você ficar mais doente, e aí você volta para receber o tratamento mais avançado que a gente tem, sendo que esse tratamento não vai reverter os danos que a doença causa. Então, é uma situação muito, muito grave que a gente tem hoje, de ter pessoas que estão diagnosticadas e que não vão receber o tratamento, só quando elas estiverem com o corpo muito mais prejudicado pelo avanço da doença. Então, são 2 medicamentos novos para os quais tem pedido de patente no Brasil, e caso a patente seja concedida, a gente vai ter muita dificuldade de reduzir os preços, mas se a gente inserir na nossa lei uma medida como uso público, a gente tem um canal mais facilitado de garantir que, pelo menos nos programas do SUS, a gente consiga atender o maior número de pessoas possível. E já partindo para uma conclusão, é importante a gente olhar em que momento que a gente está, né? A gente tem 20 anos já de aplicação dessa lei no Brasil. Já é tempo suficiente para a gente perceber que o mau uso do sistema de patentes ele realmente gera mortes e supressão da inovação. Então, assim, muitos países estão fazendo reflexões profundas sobre como o sistema de patentes se desvirtuou e tomando uma atitude em relação a isso, né? A própria Europa e os Estados Unidos estão propondo uma série de medidas para justamente contornar preço alto de medicamento, né? Tem as mais variadas propostas, mas muitas delas no sentido de obrigar as empresas farmacêuticas a serem mais transparentes com seus gastos, com seus custos de pesquisa, tentando limitar também essas estratégias de bloquear os genéricos, tentando ter uma limitação também de como é usado o sistema de patentes. Então, essa é uma discussão muito atual, né? Se a gente quer se espelhar nos países que são vanguarda no sistema de patentes, essa é a discussão que está colocada lá, no debate presidencial, nas seguradoras de saúde, no meio acadêmico, no meio médico. Então, se o espelho é esse, então a gente também tem que estar atento, até porque são esses os países que normalmente mais defendem o sistema de patentes, e eles estão fazendo um profundo questionamento interno de como esse sistema está indo para um rumo desastroso. Então, a gente ficar alheio a essa discussão, né, e é temerário a gente não atentar para isso e caminhar no sentido oposto, né, de expandir o sistema de patentes no Brasil diante desse cenário internacional. Então, assim, uma pergunta que a gente queria colocar também é, não sei se todos sabem, mas o Brasil é o 6º maior mercado farmacêutico do mundo, com perspectiva de se tornar o 4º em breve. A pergunta é: para onde vai o dinheiro do consumidor brasileiro que está indo, né, para as multinacionais? Porque a gente vê que não está sendo investido em produção aqui, essas empresas não produzem aqui, não pesquisam aqui, né, tanto que o MIDIC, como o secretário colocou, tem que criar programas para que essas empresas instalem seus centros de P&D aqui. Essa, inclusive, foi uma promessa quando assinamos a lei em 96, 20 anos atrás. Promessa essa não cumprida, tanto que agora precisamos de programas extras para atrair investimentos que já deviam ter vindo, né, quando a gente passou a lei de propriedade industrial. Então, se o investimento não é em pesquisa, se não é em produção no Brasil, onde está? A gente vê muito investimento em lobby, inclusive nessa casa, né, e a gente se pergunta: será que não seria um investimento mais oportuno em inovação, já que a inovação está numa situação tão ruim em pesquisa, né? Então, o nosso chamado para as multinacionais é que se foquem mais em inovação genuína e não tanto em tentar estender monopólios
ad eternum. Então, a gente precisa que as empresas sejam parte da solução, não parte do problema, né? Então, a gente está num estado muito preocupante hoje em relação à inovação médica. Só para citar um exemplo, ontem saiu uma pesquisa importante de uma revista médica renomada, mostrando a questão dos antibióticos, né? A gente está cada vez mais num quadro de resistência aos antibióticos, especialmente em situações em que as pessoas são mais expostas a infecções, como cirurgias. Em cirurgias, chega a 25% o número de pessoas, a taxa, né, de ineficiência dos antibióticos. Em operações envolvendo o coração, chega a 50%. Então, assim, essa é uma crise que especialistas já colocam, que vai matar 10 milhões de pessoas por ano daqui a algum tempo, que vai causar um impacto na economia global de trilhões de dólares. E é uma crise para a qual o sistema de patentes não preparou a gente. Pelo contrário, ele deixou a gente extremamente vulnerável para essa crise. É uma crise que está aí e que, com os incentivos que a gente tem hoje, nenhuma empresa se interessou em desenvolver novos antibióticos. Então, é uma questão até para o futuro da espécie humana o que está acontecendo. Então, a gente tem essas preocupações. Está aqui os dados que eu acabei de falar em relação à resistência a antibióticos. E a conclusão é essa, né? O sistema de patentes, a gente espera, né, que ao se debruçarem sobre esse projeto, os deputados percebam que esse sistema de patentes não está funcionando bem. Tem uma série de evidências que mostram isso. Não está funcionando bem nem para os pacientes, nem para o progresso da ciência, né? E que se a gente escolher continuar apostando em promessas que não se cumpriram nos últimos 20 anos, a gente realmente vai se desconectar de tudo que está acontecendo no resto do mundo. E que a hora, até com o nosso cenário de dificuldade econômica, de corte de orçamento, para garantir tudo que a gente já conquistou, é hora de reduzir o preço dos medicamentos e não os direitos da população. Então, esse é o nosso recado, esse é o nosso apelo. Eu gostaria de agradecer enormemente a oportunidade de fala, não apenas em nome das organizações do GTPI, mas de todos que acreditam que democracia se faz com participação da sociedade civil e que política pública se faz com a voz das populações afetadas. Então, parabenizo os organizadores dessa audiência pública e agradeço o espaço de fala. Muito obrigado. Bom, eu queria registrar a presença do deputado Marcos Rogério, deputado Antônio Bulhões, é importante que estejam aqui, e do relator